Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro hoje no Escola Católica da Fé, dentro do nosso curso de formação para catequista. Espero que esse curso venha a ser importante na sua caminhada como catequista, venha te ajudar na reflexão, na montagem dos conteúdos, na vivência com seus catequizandos e na formação desse novo ser cristão, que está nas suas mãos, diante de você, e que você assuma a responsabilidade diante dele, porque você é vocacionado diante da experiência de Deus, tá? Vamos iniciar esse nosso momento, trazendo a palavra de Deus como norte e guia da nossa história, tá? E como oração, para a gente abrir esse momento nosso aqui, eu queria que vocês pegassem o capítulo 15 do livro de Sabedoria. Capítulo 15, Sabedoria. Versículos de 1 a 4. Sabedoria 15, versículos de 1 a 4. Vamos lá? Mas tu, Deus nosso, és bom e fiel. Tens muita paciência e governas o universo com misericórdia. Embora pequenos, somos teus. Acatamos o teu poder, mas não pecaremos, sabendo que te pertencemos. Conhecer-te é justiça perfeita, e acatar o teu poder é raiz da imortalidade. Não nos extraviaram as más ações inventadas pelos homens, nem o trabalho estéril dos pintores. Figuras realizadas com manchas multicores, sua contemplação nos apaixona. Importante perceber que nesse momento, nesse livro de sabedoria, coloca Deus como bom e fiel, e que a partir desse encontro com esse Deus, a partir dessa vivência profunda com Deus, nós temos a vida eterna. Então, longe de Deus, a vida se torna sem graça, opaca, sem brilho. Perceber que Deus faz parte da nossa história, que Deus faz parte da minha caminhada de vida e que Deus hoje ele é necessário para que eu possa avaliar e reavaliar a minha caminhada. Tá bom? Nós estamos naquele bloco de conhecimentos, né, importantes ao catequista, que ele vai aprendendo, ele vai aprofundando, para que esse entendimento extrapole os seus encontros de catequese e ele consiga formar e aguçar também a curiosidade na busca por esse encontro com Deus. Tá bom? Tem um pensador muito antigo, chamado Kierkegaard, que ele fala o seguinte: para conhecer Deus, eu tenho que ter músculos conceituais, assim como o atleta necessita de músculos para a sua competição. Então, conhecer Deus não é algo que vem espontâneo, de qualquer maneira. Eu tenho que me dedicar. Deus me deu inteligência para que eu pudesse me dedicar a esse grande encontro. Então, por isso que nós estudamos. Então, gente, para começar esse nosso terceiro bloco desse itinerário formativo importante ao catequista, nossas últimas 3 aulas acontecendo, tá? Que a gente tenha em mãos capítulo 1 de São João. Pega a sua Bíblia, capítulo 1 de São João. Pegou? Beleza, então vamos lá então. Ele fala o seguinte, acompanha comigo aí na sua Bíblia, tá? E quiser grifar, pode grifar. No princípio já existia a palavra, e a palavra se dirigia a Deus, e a palavra era Deus. Esta, no princípio, se dirigia a Deus. Tudo existiu por meio dela, e sem ela nada existiu. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse é o prólogo de São João. Então nós estamos aqui hoje para a gente poder colocar um caminho de compreensão
podemos falar que a falta de conhecimento são as trevas colocadas em nossa vida que dificultam a nossa compreensão de Deus. Quanto mais eu entendo Deus, mais eu entendo a minha própria história. Quanto mais eu conheço os ritos, os símbolos existentes na minha fé, mais a minha própria história ganha sentido. E é justamente isso que nós iremos conversar neste bloco, tá? Então, falando sobre o ser catequista, nós não podemos deixar de falar sobre Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ele faz o anúncio do reino. E o mais importante, ele mostra que o reino está próximo. Numa leitura que a gente pode fazer sobre o reino de Deus não é uma cidade. O reino de Deus não é um lugar físico. O reino de Deus é a transformação moral, valores morais e éticos. É a conversão, ou seja, a mudança de caminho. É isso que Jesus vem anunciar a todos nós. Então, hoje, catequista, você tem que perceber a importância de entender Jesus como esse grande profeta do amor. Jesus como esse grande anunciador do amor. Porque o amor, ele não aprisiona. Sabemos isso em Coríntios 13. O amor não aprisiona, o amor não tem inveja. Se a experiência de amor que você vive hoje te aprisiona, te segura, te acorrenta, isso não é amor, é qualquer coisa menos amor, tá? Então Jesus anuncia o reino, um reino de paz, de esperança, de vida, um reino onde a alegria ela é cotidiana, tá bom? Mas nós vamos ter que trabalhar um pouco mais para alcançarmos esse reino aí, tá? O reino não se faz sozinho, e sim no coletivo, e sim na comunidade, tá? Tomara que a sua comunidade seja um pedacinho do reino de Deus já se formando aqui no nosso meio, tá bom? Nós não podemos deixar de compreender, meus amigos, o grande querigma, ou seja, o anúncio, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Por que cargas d'água Jesus teve que ser condenado, violentado em sua estrutura física, torturado, colocado numa cruz diante de tantas pessoas para servir de exemplo que ali bagunceiros não se criavam. Jesus passou pela morte e como ele mesmo havia anunciado. E nós lemos em sabedoria, né? Que quem tem contato constante com Deus não morre jamais. E Jesus, ele provoca a ressurreição em nós. A ressurreição de Jesus faz com que nós também sejamos ressurgidos das nossas dores, no nosso calvário pessoal. Então eu tenho que provocar essa reflexão, o grande anúncio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. O nosso catequizando tem que entender que a vida ela é repleta desse momento e ela acontece várias vezes. Vida, morte e ressurreição. Tá? Um ponto que nós não podemos deixar de abordar é sobre Maria. Aqui valeria um curso inteiro sobre Maria, né? Por que Maria foi escolhida? Quais são os requisitos que Maria já possuía para que ela pudesse ser agraciada, receber em seu ventre o Verbo encarnado, se tornasse a mãe de Jesus e, na consequência, a mãe de toda a humanidade? Tá? Então, entender Maria é também entender que Deus ele se utiliza de todos os meios possíveis e imagináveis para atingir e mostrar e se revelar a todos nós. Maria, ela uma jovem que já desde pequena, já desde cedo, os seus pais percebiam a necessidade desse grande e profundo contato com Deus. Maria, ela foi preparada para isso. Maria, eu posso dizer que ela foi esculpida para receber Jesus. Não acreditem em algumas leituras que fazem por aí,
em novelas, em filmes, que mostra Maria tendo uma humanidade distorcida. Maria foi preparada para ser a mãe de Jesus. Uma riqueza cultural, moral e ética impressionante. Que logo após saber que ela seria a mãe do Filho de Deus, ela levanta, arruma suas coisas e vai se encontrar com a sua prima Isabel. Porque ela entende que a vida é serviço, a vida é ministério. Então nós temos que dar uma real atenção a Maria. Quem foi Maria na vida de Jesus? Qual o papel de Maria na vida de Jesus? Essa educadora. Qual foi o papel de Maria na vida dos discípulos depois da morte e ressurreição de Cristo? O carinho provocado por Maria naquela comunidade dos primeiros discípulos foi tamanha que Maria, ao se mudar para Éfeso, os seus discípulos, os seus filhos, né, os discípulos de Jesus, eles desmontam a casa inteira de Maria, tijolo por tijolo, colocam em carroças e transportam até Éfeso e remontam a casa de Maria lá. Olha a dedicação e a percepção de que Maria é realmente importante. Então, o Salvador não viria num ventre de uma pessoa qualquer, porque Maria foi preparada, ela foi esculpida para ser a mãe de Jesus. Então, nós devemos anunciar na nossa catequese o grande papel de Maria. Tá? E quem sabe não montamos aqui um curso de Mariologia também, tá bom? Uma boa ideia que surgiu. Tá? Nós não podemos deixar de falar dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Se Deus é Pai, Filho, mas também é Espírito, e esse Espírito santifica, quais são as características desse Espírito? Por que o Espírito hoje que dá ânimo e coragem à sua igreja? Jesus disse, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, que vai animar essa comunidade, vai dar alma, vai dar vida, vai dar identidade. Então, o Espírito Santo é essa possibilidade de gerar vida em todos os sonhos e projetos que Deus teve. Tá bom? Nós não podemos deixar de falar também sobre Pentecostes, um tema que abrangeria muitas horas por aqui, né? Pentecostes e a igreja. Foi em Pentecostes que os discípulos perceberam o seu grande papel. O legado deixado por Jesus deveria começar a valer a pena naquele momento. Sair e anunciar. É infundido no coração de cada um daqueles discípulos a coragem de anunciar. E uma coragem que foi ao extremo, onde os discípulos foram perseguidos, apedrejados, expulsos das cidades, crucificados, foram presos, e mesmo assim, em momento algum, eles negavam a existência dessa palavra que fez sentido. Se eu tenho o porquê viver, eu encaro até o como viver. Então, gerar sentido na vida das pessoas, preencher as lacunas que faltam na fé, na credibilidade dessa religião que a pessoa professa, é um ponto importantíssimo. Você, como catequista, vai ter que mostrar que Deus está conosco, mesmo nas dificuldades. Não é que Ele vem e nos anima e vai embora. Ele sofre junto com a gente, Ele está junto conosco, dentro desse processo. Tá? Um outro ponto importante que nós não podemos deixar de perceber é de falar dos grandes nomes, dos grandes discípulos presentes na história do povo de Deus. Claro, vamos falar sobre os profetas e tudo mais, mas olhando aqui para o Novo Testamento, olhar para Paulo, por exemplo, o grande missionário, que nós conhecemos Jesus hoje
por causa do trabalho incansável de Paulo. Um trabalho que foi interno, ele teve que mudar as convicções, e um trabalho que foi externo, onde ele viajou, onde ele caminhou, onde ele foi de navio, onde ele visitou pessoas, formou comunidades, acompanhava essas comunidades por cartas, visitava. Então, perceber a importância dos discípulos missionários, mas dê uma atenção para Paulo. Estude mais sobre Paulo, as cartas de Paulo. Né? Para a gente que já tem uma caminhada de igreja, às vezes é importante retomar as cartas paulinas e perceber qual foi o papel decisivo de Paulo na igreja. Porque Paulo, ele foi um juiz romano, um cidadão romano, que num determinado momento ele tem um encontro profundo com Jesus e ele se converte. E a partir dessa conversão, a partir desse encontro, ele inicia a conversão. A conversão não se dá quando Paulo, como todo mundo comumente fala, né, que Paulo cai do cavalo a partir daquela interpelação feita por Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? A conversão de Paulo se dá ao longo da sua vida e não naquele momento exato, mostrando que a nossa conversão, ela se dá no caminhar da vida e não em um momento estanque pontual. Pode ser que aquele momento pontual dê o start para essa conversão, mas a conversão ela é testada, treinada ao longo da nossa história, tá? Então, olhar também, gente, quando nós falamos sobre esse itinerário formativo, né, algumas palavras são importantes para a gente nesse momento. O que é céu na nossa concepção? O que será que Jesus quis dizer com o reino de Deus? O que será que realmente é inferno? Será que o inferno é um lugar físico? Será que quando nós lemos a palavra de Deus, eu pego isso ao pé da letra e esquecemos que Jesus falava através de parábolas e a Bíblia ela é um livro de parábolas, ou seja, de histórias que vão trazendo imagens, que vão trazendo mensagens e que nós vamos codificando tudo isso, decodificando tudo isso. Então eu não posso ler a palavra de Deus tal como está escrito. Por isso que vale muito a pena estudar historicamente o tempo em que aquele livro foi escrito. Perceber quais são as intenções. É importante isso, tá? E aí nós não podemos deixar de falar sobre as grandes virtudes teologais, né? Virtudes são aquilo que eu coloco de melhor, né? São ações pautadas por princípios, né? São as minhas virtudes. E as virtudes teologais como fé, esperança e caridade, tá? Fé, esperança e caridade ou amor, né? Fé, esperança e caridade. Fé, o que é fé na nossa compreensão? É um desejo ou é uma certeza de que algo vai dar certo? Que nem aquela historinha já bem conhecida de uma comunidade que estava há muito tempo sem chuva e os animais morrendo, a plantação morrendo. E eles decidem se reunir, subir até uma alta montanha e rezar para Deus para que chova naquele dia. E a comunidade inteira se reúne, sobe a montanha e daqui a pouco um garotinho só sobe com o seu guarda-chuva esperando a chuva e pergunta para ele: para que você trouxe guarda-chuva, menino? E ele fala: vocês não estão rezando com fé? Então a fé é uma certeza de que algo acontece. Não é um achismo, não é um quem sabe, não é? A esperança não é esperar, não é do verbo esperar. A esperança é do verbo esperançar. É esperar algo bom e trabalhar para que aquele algo bom aconteça. E também não podemos deixar a caridade ou o amor. O amor nós vamos nos deparar com ele um dia, frente a frente, face a face. Mas nós já conseguimos experimentar esse amor aqui, ainda na terra. Então, quando se falar de catequese, eu não posso deixar de lado
as virtudes teologais. Mostrar para o meu catequizando um mundo de fé, um mundo de esperança, um mundo onde o amor se faz. E esse amor tem um nome, chamado Jesus. Quando nós falamos desse grande anúncio da palavra de Deus, desse grande anúncio das virtudes que o próprio Jesus disseminou enquanto ele estava com seus discípulos, nós temos que falar sobre a liturgia, essa preparação, essa celebração viva, repleta de símbolos, elementos, de músicas, que vai dando sentido para tudo aquilo ali. A catequese que não gera sentido, ele não atrai. E esse jovem que hoje está com você, porque o pai mandou, porque os colegas foram, ele foi junto, ele não vai ver sentido no rezar, no perdoar, no pedir perdão. Então a minha catequese, ela tem que estar repleta de situações, de símbolos ritualísticos que vai mostrar, que vai encantar e aproximar, atrair e fidelizar esse catequizando na palavra de Deus. Então eu tenho que mostrar para esse meu catequizando a importância de entender Deus na vida cotidiana. E aí eu já puxo um gancho para os sacramentos. O que é sacramento? Sacramento é um sinal visível de uma graça que eu não consigo perceber com meus olhos. O sacramento do batismo, quando se derrama a água, não é apenas a água que se derrama, é uma graça que sai do coração de Deus e atinge aquele ser que está sendo batizado. Então, falar claramente, entender os sacramentos é um ponto-chave dentro da minha catequese. Tá bom? Eu vou ter que falar de batismo e confirmação? Vou sim. Vou abordar isso somente quando eu estiver falando. Vou falar de catequese, de primeira Eucaristia, falo só sobre batismo. Vou falar de catequese do crisma, então eu só falo da confirmação. Não, nós devemos apresentar tudo isso constantemente. Nós temos um único batismo, mas eu tenho que relembrar esse meu catequizando das promessas feitas por aqueles que me amavam e que me amam, meus pais e padrinhos, que me introduziram nesse caminho de fé e que depois lá no crisma eu confirmo como adulto na fé aquela opção feita pelos meus pais. Então, eu não posso deixar de falar dentro da minha catequese e entender a importância e a responsabilidade do catequista, mas também do catequizando nesse processo. Esse catequizando, ele é responsável também pelos atos, por disseminar Deus a partir dos seus gestos, tá? Então, quando se fala sobre o batismo e a confirmação, eu estou falando sobre uma responsabilidade. Eu estou falando sobre a vocação de cristão que eu venho colocar nessa vivência. Ok? Quando nós falamos sobre os sacramentos, eu tenho que dar uma atenção especial à Eucaristia, à unção dos enfermos, ao sacramento da reconciliação, pedir perdão, reconhecer os próprios erros, querer retomar a aliança com Deus. O meu catequizando tem que perceber a importância de perdoar, mas também de pedir perdão, de reconhecer as falhas. Tá? E eu tenho que perceber também, dentro desses sacramentos, apresentar para os meus catequizandos o sacramento do matrimônio. Foi numa festa de casamento que Jesus provocou seu primeiro milagre. Ser casado, formar família, é também uma vocação. Sem a família, que é a primeira igreja, nós não teríamos tantas outras manifestações de igreja ao redor do mundo. Tá? Então perceber que a minha história faz parte desses sacramentos. A minha família, ela é um sinal de Deus. Então, o matrimônio é um sinal visível. Lembra que eu falei sobre sacramento? Então, o meu matrimônio é um sinal da graça de Deus colocada de forma visível, para que os outros percebam a graça de Deus se materializando ali na minha família.
E nós também não podemos esquecer do sacramento da ordem, do sacerdote, a importância hoje do sacerdote dentro das igrejas. Uma pessoa que vive a sua vocação, uma pessoa que dedica a sua vida a conduzir as pessoas para o caminho mais fácil com Deus. Então, apresentar esses sacramentos é de forma importante, nós não podemos deixar para depois. Tá bom? Beleza? Então tá, gente. Muito conteúdo que a gente precisa aprofundar, tá? E eu venho colocando aqui esses pilares para que você vá buscando, vá tendo maiores informações e que a gente vai depois, aos pouquinhos, aprofundando cada um desses temas com vocês também. Tá bom? Então, finalizamos aqui a aula de hoje. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais.